Direito. A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, por sua Comissão de Direito da Energia, tem a honra de recebê-los para o webinar Arbitragem no Setor Elétrico, Contornos Legais e Potenciais, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha Natal Solidário. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Maria João Carreiro Pereira Rolim, presidente da Comissão de Direito de Energia da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Obrigada aí à organização. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia aos nossos palestrantes e convidados. Agradeço a todos por estarem aqui mais uma vez com a gente no nosso Café com Energia. Fizemos tantos durante esses 3 anos, estamos agora quase chegando ao final, né, desse mandato, então temos um muito especial hoje para discutir um tema muito, muito interessante, um tema que sempre andou junto com o setor elétrico, mas ultimamente tem ganhado um contorno e uma visibilidade maior, que é a questão da arbitragem. Eu não vou me alongar muito, vou apresentar rapidamente nossas convidadas, porque a gente hoje só tem 1 hora por questão de agenda, então eu vou bem direto ao ponto. A gente tem aqui com a gente hoje a doutora Elisa Bastos, que é diretora da ANEEL, e a doutora Bárbara Bianca Sena, que é a procuradora federal também da ANEEL, que gentilmente aceitaram o nosso convite e abriram um espaço na agenda para vir falar sobre o tema. Tenho também a companhia dos meus colegas de escritório de profissão, o Caio Oliveira e a Alice Cury, que vão me ajudar a conduzir esse painel. Bom, sem muitas delongas, eu vou passar para a doutora Elisa Bastos fazer uma contextualização e a gente vai coordenando aqui com o Caio. Obrigada mais uma vez. Elisa, por favor, a palavra é sua. Obrigada, doutora Maria João. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui, participar de mais um evento, né? Esse é o 2º evento que eu participo aí, organizado pela Comissão de Direito e de Energia da OAB de São Paulo. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente oportunidade para a gente trocar conhecimento, né? E também uma oportunidade de muito aprendizado, especialmente para mim, né? Que hoje divido aqui esse espaço virtual com tantos advogados competentes, né? Especialistas em direito regulatório de energia. Quero agradecer a você, doutora Maria João, e especialmente também ao Caio pelo convite e pela organização desse encontro. E aqui quem divide essa mesa de discussão comigo, que são as doutoras Bárbara Sena, que tanto admiro ali pela atuação na ANEEL, e Alice Cury, que vão compartilhar aqui com a gente esses conhecimentos sobre arbitragem. Bem, eu começo contando aqui um pouco sobre como o tema de arbitragem surgiu para mim, né? Em maio desse ano, eu fui sorteada diretora relatora de um processo que tratou do primeiro caso de arbitragem do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica no Brasil, e um caso inédito, inclusive, na agência, né? E a proposta de procedimento arbitral, ela foi apresentada à ANEEL pela Transnorte Energia, né, que a gente chama de a TNE. Isso foi como uma proposta para ter um caminho alternativo de solução daquela controvérsia que estava associada à concessão de linha de transmissão Lechuga Equador Boa Vista, né, que é conhecida como Linhão de Manaus Boa Vista. Esse empreendimento ele foi licitado lá em 2012 e ele tinha ali uma previsão de conclusão no início de 2015. Mas ele enfrentou uma série de dificuldades ambientais, especialmente relacionadas às questões indígenas, né? Já que boa parte daquele traçado da linha de transmissão ele percorre terras indígenas ali tradicionais. E quando a proposta de solução arbitral chegou à ANEEL, né, a discussão sobre esse reequilíbrio econômico-financeiro da concessão já estava por se exaurir ali na esfera administrativa, né? E a disputa pela rescisão contratual, né, com até indenização de perdas e danos para a própria empresa, ele continuava no judiciário. Então, tinha uma divergência, né, e diante dessa divergência entre a agência e a TNE, sobre o ponto que tratava do equilíbrio econômico da concessão,
os rumos, né, da disputa judicial em relação à rescisão contratual, a AGU ela começou as tratativas para encontrar uma solução para esse litígio. Então, foram esses esforços aí que acabaram resultando nessa proposta de solução arbitral, que posteriormente foi aprovada pela ANEEL. E a arbitragem, ela é um tema super novo na agência, né? Especialmente quando a gente trata aí de concessão de serviço público. Apesar de já existir previsão aí de arbitragem nas relações privadas, né, no âmbito da CCE, os contratos de concessão do setor elétrico são raras, né, as cláusulas arbitrais. Praticamente só existe previsão de arbitragem para a questão relativa à eventual indenização por extinção de contrato, né, até das usinas estruturantes, né, das usinas Santo Antônio, Jirau, Belo Monte. E mesmo havendo previsão legal, a ANEEL ela nunca utilizou a arbitragem como alternativa de solução de controvérsia, né, embora a agência tenha conhecimento da adoção dessa prática por outras agências regulatórias, né, reguladoras. E para a gente, a arbitragem é um caminho novo, né? E, a princípio, ele decorre também de uma situação muito extraordinária, né? Eu digo isso porque a obra de interligação de Roraima, né, ao Sistema Interligado Nacional, tem características muito peculiares, né? Tanto pelo tempo que levou para ter o licenciamento ambiental, que foi de quase 10 anos, quanto pelo próprio reconhecimento do governo federal, que esse empreendimento se tratava ali de uma obra estratégica e de interesse da defesa nacional, né? Hoje, a Boa Vista é a única capital do país que não faz parte do SIN, né, do Sistema Interligado Nacional. E isso traz uma série de desafios, né, para o fornecimento de energia daquela região ali. Para ter uma ideia, o atendimento ao estado de Roraima, ele exige ali um consumo mensal de mais ou menos 900 mil litros de óleo diesel. E aí, imagina, tem que passar por estrada, logística de barco, uma estrada fecha, é muito complexo, né? E esse combustível, ele chega ali por uma forma, uma infraestrutura de logística super complexa, né? Então, representa aí um custo altíssimo para os consumidores de todo o país, né? Não só do estado de Roraima, porque boa parte desse custo, ele é repassado para a conta de consumo de combustíveis, a CCC, que compõe a CDE, que é a conta de desenvolvimento energético. Por isso que a solução arbitral, que foi autorizada pelo Ministério de Minas e Energia e pela AGU, se consolidou ali como uma opção vantajosa do ponto de vista do interesse público, na medida em que possibilita aí a manutenção desse atual contrato de concessão e evitando aí alguma rescisão judicial e as prováveis e eventuais indenizações por perdas e danos, né? E também permite a continuidade da obra, que é o mais importante, evitando aí um atraso ainda maior nessa interligação. E a discussão desse tema na ANEEL, ela trouxe reflexões muito interessantes e levou aí as nossas equipes técnicas a entenderem melhor esses contornos legais, né, do procedimento arbitral. E aí, nesse aspecto, a Procuradoria Federal da ANEEL, né, muito bem representada pela procuradora Bárbara Sena, que é especialista aí no tema, foi fundamental nesse processo. E aí, com a aprovação dessa solução pela diretoria da ANEEL, agora a gente está aí nas primeiras fases desse rito estabelecido no compromisso arbitral, né? A assinatura do termo de compromisso e do aditivo contratual já aconteceu em meados de setembro, e alguns dias depois, ainda no final de setembro, houve a emissão da licença de instalação, né? E com isso a empresa, a partir desse marco, né, ela teria aí 60 dias para fazer o novo pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, que dá aí final de novembro, né? A fim para que a gente tenha ali todas as questões discutidas para serem exauridas aí na esfera administrativa. E aí, após essa decisão aí na ANEEL sobre esse pedido de novo reequilíbrio da TNE, acho que a gente vai ter todas os pontos atendidos aí, todas as condições atendidas para a gente iniciar, de fato, esse procedimento arbitral, né? E eu acho que a ANEEL aí nesse momento, terá se inserido nessa experiência aí, que para a gente é extremamente inovadora. E
assim, para resumir, assim, eu fiz esse breve resumo aí para trazer a nossa experiência. Vou encerrar aqui minhas palavras devolvendo aqui a palavra ao Caio e já ansiosa aqui para as discussões que seguem, para ver aqui a apresentação que a Bárbara preparou aí com muita atenção. Obrigada. Obrigado, Obrigada, Elisa. Elisa. Bom dia a todos. Vai É lá, um prazer Caio. tê-los aqui conosco, principalmente a doutora Bárbara e a doutora Elisa, além da presidente da comissão, a doutora Maria e a doutora Alice, minha companheira de comissão e também de escritório. Bem, a arbitragem é algo impressionante e ela é avaliada de diversos pontos, no sentido até de que permite redução de custos, né, de transação, principalmente por conta da agilidade que ela é concluída, e permite que você escolha árbitros especializados no assunto, né? Então, até quando a gente faz uma análise econômica do tema, né, a partir da análise econômica do direito, law economics, isso é muito avaliado no sentido de que isso permite até ao concessionário e também ao próprio poder público cumprir com maior rigor as cláusulas contratuais, tendo essa perspectiva de que quem pode solucionar a controvérsia é alguém que conhece muito do assunto, né? Um dos aspectos, diretora Elisa e Bárbara, que eu acho mais interessante no procedimento arbitral é que no judicial as partes não controlam o prazo pelo qual a lide é solucionada, né? E é algo que no procedimento arbitral fica sempre convencionado, né? Você já entra numa disputa sabendo qual é o prazo de término, né, da solução. Então, isso é interessantíssimo em diversos aspectos, né? Você consegue diminuir riscos de uma maneira incomparável com qualquer outro tipo de disputa, não é? Então, por isso que a gente considera que a arbitragem é uma maior eficiência, né? Ela possibilita uma solução prática, rápida e cria até um incentivo para que as partes sejam mais adimplentes com obrigações contratuais, né? O fato é que, embora a arbitragem, como vocês bem abordaram aqui, né, seja um instituto que não é novo no Brasil, a gente tem uma lei que já é considerada madura, com bastante aprofundamento, a gente ainda enxerga alguma dificuldade de utilização e de interesse até mesmo dos agentes na solução de controvérsias, né? Alguns agentes ainda preferem utilizar o judiciário, acredito principalmente por conta de aspectos de desconhecimento que a doutora Bárbara muito bem vai poder abordar aqui. Por isso que, assim, agradeço muito a Elisa compartilhar conosco toda essa experiência, né? Todo esse caso que foi discutido na ANEEL, que é bastante, eu diria até, ousaria dizer, doutora Elisa, disruptivo, né? Porque a gente está trazendo uma solução bastante inovadora e que vai ser um divisor de águas, sem sombra de dúvidas, daqui para frente vamos ter outro tipo de tratamento. Ainda mais num caso, claro que a doutora Bárbara vai fazer uma leitura um pouco mais ampla, mas a partir de um caso que você está trazendo aqui para a gente, que é muito complexo, né? Que o Brasil inteiro acompanhou e sabe o quanto isso é relevante e você muito bem abordou, né? Assim, é um caso que, embora a gente esteja falando do suprimento do Estado de Roraima, que tem imensas particularidades, a gente está falando de um impacto que atinge o Brasil inteiro, né? O custo disso é compartilhado em até certa medida. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Bárbara Sena, que, além de pesquisadora, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Ela é procuradora que emitiu o parecer nos autos. O mestrado dela foi especificamente para discutir arbitragem, né, doutora Bárbara? Que ela é mestre em administração pública, pós-graduada em direito público pela UNB, e autora aqui, eu falando para vocês também, do Manual de Direito de Energia Elétrica, né? Junto com o doutor Luiz Eduardo, o Fábio Henrique, o Gustavo Loureiro. Então, aproveitando aqui para fazer a divulgação do trabalho da doutora Sena. Muito obrigado por estarem aqui. Doutora Bárbara, por favor, fique à vontade. Queria agradecer o convite, é uma honra poder estar aqui junto com pessoas tão especializadas no setor elétrico, com a diretora Elisa, quem eu muito admiro, né, pelo trabalho que ela vem fazendo na diretoria da ANEEL e por nos representar, né, todas as mulheres do setor elétrico, acredito. E assim, eu queria dizer que é muito bom, né, porque eu fiz uma pesquisa realmente de mestrado sobre arbitragem na transmissão
E é bom ver que isso surtiu efeitos e que está servindo, tem efeito prático para as pessoas que atuam no setor, né? E, então, eu queria saber, eu posso começar a apresentação? Eu gostaria de compartilhar um PowerPoint. Claro, Por Bárbara, favor, fica à doutora Bárbara. disposição. Fica à vontade. Se precisa de alguma ajuda, me fala aqui. Também queria anotar que o Luiz Eduardo está também nos assistindo. Obrigada, Luiz, e já nos parabenizou. A gente é uma honra ter você também nos assistindo aqui. Deixa eu só me organizar aqui. Pronto, está todo mundo Está vendo. ótima. Eu ia ficar uma meia hora lutando com isso. Está ótimo. Esse tempo de pandemia, né? Treinando todo dia. Bom, eu vou falar sobre os contornos gerais da arbitragem no setor elétrico, né? Eu vou me permitir aqui não falar exclusivamente da transmissão, porque a arbitragem é muito utilizada também na comercialização. Então, antes de entrar propriamente na questão de arbitragem, eu queria dar só uma visão geral sobre o setor. É um setor que abrange uma infraestrutura de grande porte em todos os segmentos, e as atividades de energia são atividades reservadas à União e fortemente reguladas. Então, elas envolvem uma multiplicidade de relações jurídicas complexas e em rede. Nesse contexto, a ANEEL realiza a gestão dos contratos de concessão, que dizem respeito às atividades de energia elétrica, e também fiscaliza essas atividades. Então, no setor, nós temos a geração ou a produção de energia, a comercialização, a transmissão e a distribuição. Na produção independente de energia e na comercialização, as atividades são exploradas como regra em regime de concorrência. Já na transmissão e na distribuição, a regra é que seja um serviço público, porque essas atividades têm características de monopólio natural. Bom, nós temos previsão de uso da arbitragem, como já foi dito aqui, tanto na comercialização quanto na geração. Na comercialização, essas arbitragens são privadas, elas não envolvem a administração pública. São as arbitragens setoriais previstas na Lei 10.848 de 2004, que tornam obrigatórias, essa lei torna obrigatória todas as arbitragens relativas a disputas, todas as disputas relativas às operações que ocorrem ali no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Na geração, nós temos previsão de uso da arbitragem com a administração pública, se isso for necessário. Essa previsão, como a doutora Elisa já adiantou, acontece nos contratos de concessão de uso público das usinas estruturantes, que são Santo Antônio, Jirau e Belo Monte. Esses contratos são contratos complexos que envolvem infraestrutura de grande porte, são incompletos, dinâmicos, relacionais e de longo prazo. Isso justifica a previsão de arbitragem nesses contratos por todos esses aspectos que o Caio já adiantou aqui. Então, eu trouxe aqui um exemplo dessas cláusulas, elas são todas idênticas, que trazem a previsão de arbitragem para disputas relativas à indenização ao final da concessão quando da reversão de bens. Não há previsão de arbitragem para outro tipo de disputa, mas isso não é impeditivo, dependendo de se surgir um conflito durante a execução desse contrato e as partes entrarem no consenso, esse conflito também poderia ser levado à arbitragem. Então, na comercialização, os produtores independentes de energia firmam um contrato de comercialização de energia com as distribuidoras no ambiente regulado. Esse contrato instrumentaliza a obrigação de entrega de energia derivado de uma concorrência pública, um leilão realizado pela ANEEL. Eles têm natureza privada, mas são fortemente regulados. Eles são similares a um contrato de adesão, porque as suas cláusulas já estão previstas desde antes no edital de licitação. Então, as partes não podem alterar essas cláusulas. Então, todas as condicionantes para a comercialização de energias já estão previstas ali desde o leilão. Nesse caso, eventual inadimplência das faturas não enseja imediatamente a incidência da regra da exceção de contrato não cumprido, persistindo a obrigação de entrega de energia e a observância das regras de comercialização. Então, na comercialização, o Decreto 5.177 de 2004 remete para a Convenção de Comercialização, que é uma norma editada pela ANEEL para regular a comercialização de energia, e para a convenção arbitral, dizendo que essa convenção de comercialização tem que dispor sobre o uso da arbitragem. A convenção arbitral,
é uma norma proposta pela CCE e homologada pela ANEEL. Atualmente, a Convenção Arbitral vigente, ela foi homologada pela Resolução Homologatória 531 de 2007, e ela traz uma previsão de cláusula MED-ARB, que é aquela cláusula que indica que primeiro os agentes deveriam passar por um processo de mediação e apenas se o conflito não for resolvido, ele seria levado à arbitragem. Aqui eu trago só exemplificativamente os dispositivos da Convenção de Comercialização que versam sobre arbitragem e indicam de forma mais especificada, né, que tipos de conflitos poderiam ser levados à arbitragem, e também trago ilustrativamente a cláusula do contrato de comercialização que prevê a arbitragem, e ela remete para a necessidade de observância tanto da Convenção de Comercialização quanto da Convenção Arbitral. Basicamente, os conflitos que serão levados à arbitragem são conflitos relativos às operações ocorridas no âmbito da CCE, que são aquelas operações financeiras geridas pela CCE. Então, esses contratos, essas minutas de contrato, elas são anexas ao edital, elas têm força vinculante, e a convenção arbitral é obrigatória nesses contratos, porque assim está previsto tanto na lei quanto na convenção de comercialização. Então, todos eles vão trazer uma cláusula compromissória. Essas arbitragens são confidenciais. E na convenção há ali uma limitação de escopo da arbitragem, porque a convenção arbitral ela ressalva a sua aplicação se o conflito envolver competências da ANEEL. Nesse caso, então, a arbitragem poderia ocorrer depois de exaurida a instância administrativa para que não haja usurpação de competências das agências. Ela sempre vai deverá envolver, né, direitos disponíveis, e ela deveria se limitar, pelo menos, a disputas relativas a créditos e débitos. Se as operações não estão a repercutir, se as questões não estão a repercutir nas operações da CCE, não seria obrigatório levar o conflito para a arbitragem. Então, hoje a gente tem uma convenção arbitral vigente que versa sobre essa arbitragem setorial, mas recentemente a CCE apresentou uma proposta de nova convenção arbitral para análise da ANEEL. Essa convenção ainda não foi homologada, mas quando isso ocorrer, ela será aplicável aos conflitos instaurados após a sua vigência. Então, os árbitros vão ter que necessariamente observar as regras da Convenção de Comercialização e todos os demais parâmetros regulatórios, e as partes não vão ter liberdade para afastar a incidência da legislação setorial e nem da regulação por se tratar de uma atividade reservada. A atual Convenção Arbitral, ela traz ali na cláusula 13 algumas hipóteses de impedimento para que a pessoa atue como árbitro. Na nova proposta, essas hipóteses passam a ser tratadas como causas de suspeição. Há uma diferença significante aí, porque na hipótese de suspeição, os árbitros não estão automaticamente impedidos. Então, as partes precisariam levantar essa causa de suspensão, impugnando a nomeação do árbitro, para que então se decida se a pessoa vai poder ou não atuar nessa arbitragem. Em caso de quarentena de ex-contratados e prestadores de serviço, essa mesma cláusula exige uma quarentena de 2 anos, um prazo de 2 anos. Com a nova proposta, essa quarentena passa a ser de apenas 6 meses, o que possibilita a ampliação do rol de árbitros, que também não deixa de ser uma coisa boa, né? Então, uma pergunta interessante que a gente poderia fazer aqui em termos jurídicos nessas arbitragens setoriais é se os árbitros poderiam, para a resolução dessas disputas, suspender os efeitos das obrigações definidas nesses contratos, ou se eles poderiam até extinguir esses contratos, porque isso traria uma consequência muito similar à hipótese, por exemplo, da anulação do próprio leilão, especificamente no que tange aquele contrato. Isso seria realmente um direito indisponível? Essa decisão, ela necessariamente traz efeitos para terceiros, tanto para a União, quanto para a CCE, que nem sempre é parte nessas arbitragens, e para os consumidores. Então, a nova proposta de convenção arbitral, ela diz expressamente que a arbitragem não será obrigatória quando se tratar de conflitos bilaterais, que não afetem direitos de terceiros e não repercutem nas operações da CCE. Ou seja, isso demonstra que essas arbitragens são necessariamente sistêmicas. Então, as decisões ali vão ter consequências sistêmicas. Então, na nova proposta, ela também traz essa previsão de que,
Para assegurar que os efeitos financeiros das decisões arbitrais fiquem limitados às partes na disputa, o tribunal arbitral vai poder exigir garantias idôneas no valor integral da exposição. De toda forma, esse tipo de decisão ele aumenta as chances de ações contra as arbitragens, principalmente por terceiros que são impactados por essas decisões, e ações anulatórias ao final, discutindo a própria arbitrabilidade do objeto. Quanto aos aspectos procedimentais, não há previsão de árbitro de emergência. A eleição do Foro de São Paulo e a atual convenção elege a Câmara da FGV. Com a nova proposta, fica aberto para mais câmaras administrarem essa arbitragem. As partes vão poder escolher e pode ser adotado um procedimento similar ao que é feito pela AGU, de credenciamento de câmaras. Isso é bom, porque aumenta a competitividade, flexibilidade operacional dessas arbitragens e ainda pode otimizar custos. Hoje, a FGV estaria obrigada a divulgar os extratos das sentenças arbitrais apenas para os agentes que integram a CCE. Com a nova proposta, as câmaras passam a ser obrigadas à criação de um repositório público. Isso é bom também porque pode servir à promoção das próprias câmaras e incentivar a conduta dos agentes, considerando os precedentes em controvérsias semelhantes àquelas que eles estão envolvidos. Agora eu vou entrar na tão esperada arbitragem na transmissão. Os contratos de concessão de serviço público de transmissão não trazem previsão de cláusula arbitral. Então, o escopo da arbitragem envolvendo a administração pública, nesse caso seria uma arbitragem com a administração pública, tem essa discussão por trás, né, que há muito tempo existe e que até hoje ainda se debate, sobre o que seriam direitos patrimoniais disponíveis. E aí a discussão fica ali no tema da disponibilidade dos direitos e a gente está começando a evoluir um pouco para essa análise de eficiência, de custo-benefício, né? São várias teorias vagas e imprecisas sobre esse tema, eu não tenho aqui tempo para me aprofundar sobre elas, mas a teoria mais moderna é aquela que diz que se o objeto, se a questão pode ser objeto de um contrato, ela também poderia ser levada à arbitragem. Há também alguns arbitralistas, né, que já estão, além dos administrativistas, que estão levantando essa questão de identificação dos interesses públicos a partir de princípios e valores constitucionais, considerando também interesses privados, enfim. Então, vou deixar aqui a referência do meu trabalho, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, eu fiz uma abordagem lá. Então, na transmissão, o que a gente vai ter que pensar, né? O que poderia ser escopo dessas arbitragens? Sempre só direitos patrimoniais disponíveis, e então a arbitragem vai acontecer somente para aquela matéria eleita pelas partes. Ou seja, eu vou precisar esperar o conflito surgir para então definir o que vai ser levado pelaquela arbitragem. Eu não vou fazer um aditivo para abarcar todo o contrato. Eu vou tratar especificamente daquele conflito que acabou de surgir. Então, por ser uma arbitragem com a administração pública, fica proibido o julgamento por equidade e eu vou ter que ter aí uma arbitragem necessariamente de direito. Isso significa que o árbitro não pode desconsiderar as cláusulas contratuais e ele também tem que observar a regulação discricionária da agência porque ela integra o direito, pelo menos aquilo que existe até o momento do conflito. E é preciso entender os contornos desse contrato, porque é a partir deles que eu vou poder decidir conforme o direito. Então, o objeto desse contrato é colocar à disposição do operador nacional do sistema a infraestrutura, as funções de transmissão que constaram daquele lote que foi objeto do leilão. E são bastante relevantes nesse contrato as obrigações relativas ao prazo da concessão, que é o período necessário para o investidor amortizar os investimentos nos ativos, o prazo para a realização da obra e entrega das instalações ao sistema e a manutenção da unidade produtiva em estado adequado por todo o período de concessão, conforme os parâmetros contratuais e regulatoriais. Em relação ao modelo econômico desse contrato, vence o leilão quem oferecer o menor preço para prestar o serviço. A gente aplica a racionalidade de regulação por incentivo, segundo a ideia de regulação pelo preço teto, porque é o que está disposto ali na Lei Geral de Concessões. Então, a ANEEL, quando ela calcula o preço teto, preço de reserva para realizar esse leilão, ela define previamente uma estrutura ótima de capital que seria suficiente para amortizar os investimentos ao longo da concessão. E quando o participante do leilão oferece o preço e esse contrato é adjudicado naquele preço, a gente tem que ter em mente que a taxa interna de retorno é risco do investidor. Além disso, são riscos da concessionária, os riscos de construção, de gestão e design do projeto.
Bom, então, recentemente, como a doutora Elisa falou, a ANEEL firmou um termo aditivo com um termo de compromisso arbitral no contrato de concessão para a interligação de Manaus a Boa Vista, que é a única parte do sistema que ainda se encontra isolado. Trata-se do contrato 3 de 2012, que trazia uma previsão de 3 anos de implantação da infraestrutura e 27 anos de amortização, com previsão de entrada em operação comercial em janeiro de 2015 e investimento estimado em R$1,5 bilhão. Entre a licença prévia e a emissão da licença de instalação, a concessionária passou aí mais ou menos 10 anos negociando com os indígenas, porque o traçado indicado nos relatórios técnicos que acompanhavam o edital, eles não são determinativos, mas eles são documentos técnicos que auxiliam os agentes econômicos na sua tomada de decisão. E aí eles indicavam, a empresa de pesquisa energética indicava que o menor custo global seria um traçado que passava por aproximadamente 100 quilômetros de terra indígena. Então, o licenciamento ambiental dependeu muito dessa questão da componente indígena. E aí, esse atraso nas negociações com os indígenas gerou um atraso no licenciamento ambiental e, por consequência, um atraso no início das obras. Então, foram editados diversos normativos para tratar especificamente dessa infraestrutura, né? Então, ela foi declarada uma obra de interesse da Política de Defesa Nacional, enquanto uma alternativa energética estratégica para fornecimento de energia para o país, por conta de todas essas questões que a doutora Elisa já mencionou aqui. Além disso, ela foi qualificada no PPI e ela já era acompanhada pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal. Recentemente, com a publicação da Lei 14.182 de 2021, ficou autorizada a emissão da licença de instalação, tão logo fossem traduzidos os documentos necessários ao entendimento da questão pelos indígenas. Eu particularmente entendi disso que com a entrega desses documentos, o IBAMA estaria autorizado por lei a automaticamente emitir a licença de instalação. E ficaria aí, permaneceria para a concessionária um dever de permanecer negociando com os indígenas se alguma questão ali ainda ficasse pendente e saísse como condicionante da própria licença. Bom, e aí com esse atraso no licenciamento, a concessionária requereu, no âmbito da ANEEL, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ela pedia 396 milhões, com prazo de amortização em 27 anos. A ANEEL analisou esse caso, reconheceu excludente de responsabilidade pelo atraso no licenciamento, por conta da componente indígena, mas ela entendeu que o contrato ficaria reequilibrado com 275 milhões em 19 anos e meio, né, a decisão de primeira instância. Depois ela foi atualizada. Em 2017, a concessionária havia ajuizado uma ação contra a União, o IBAMA e a FUNAI, requerendo o distrato do contrato e um pedido cumulado de indenização, que havia sido estimado mais ou menos ainda em 500 milhões de reais, mas passaria ainda pelo processo de liquidação. A concessionária conseguiu uma decisão favorável na primeira instância, que se encontrava com força executória suspensa, né? Então, nesse contexto, a concessionária formulou para a ANEEL a submissão de discussão dessa parte que permaneceu controversa a respeito do reequilíbrio do contrato à arbitragem. Para isso, era necessário firmar um termo de compromisso arbitral, inclusive porque o contrato não trazia previsão de cláusula arbitral. E diante da ausência de uma legislação específica sobre arbitragem para o setor elétrico, a gente sabe que nem haveria tanta necessidade, porque existe uma lei geral, nós aplicamos, por analogia, o Decreto 10.025 de 2019, que versa sobre a arbitragem no setor de transportes. Isso tem sido uma prática mesmo no âmbito da AGU, porque esse decreto ele é bem específico, ele aborda várias questões e ele é muito útil também para outros setores de infraestrutura. E esse decreto, ele indica que para que se leve um conflito num contrato que não traz cláusula arbitral, é preciso que você analise as vantagens e desvantagens da proposta da submissão daquele conflito à arbitragem. E aí o que se tem aqui? Nesse caso específico, a arbitragem era uma alternativa para manter o vínculo contratual, ali que ainda tinha um conflito muito evidente sobre o que seria o contrato reequilibrado, e extinguir uma ação que havia sido proposta contra a União e que já assim, demonstrava que a concessionária
tinha ali alguma razão, estava ganhando, né, no judiciário. Então, isso gerava insegurança jurídica, porque poderia levar à extinção do contrato. Além disso, era uma alternativa que permitia a manutenção dos esforços empreendidos até o momento para a obtenção da licença ambiental. Se você relicitasse, provavelmente o novo empreendedor ia ter que começar todas as negociações novamente. Então, aqui o que o decreto prevê especificamente, e ele diz, inclusive, que terá preferência à arbitragem em determinadas hipóteses. Entre elas, se você não leva a questão para arbitragem, os investimentos considerados prioritários podem ser inibidos. E eu acho que, entendo que esse dispositivo específico se enquadrou perfeitamente nesse caso. Então, para que se analisasse as vantagens e desvantagens da proposta, isso passaria necessariamente pela análise das vantagens de se manter o contrato. E essa análise foi realizada de forma bastante competente pelo próprio poder concedente, o Ministério, que também se voltou com uma preocupação de assegurar a executoriedade da concessão em curso. Então, o Ministério de Minas e Energia emitiu uma nota técnica no exercício da sua competência mais ampla, né, de definição de programas de governo para viabilizar políticas públicas. E se por acaso essa concessão fosse extinta, a competência para extinguir essa outorga também seria do Ministério, e no passado ele já havia recusado uma proposta que a ANEEL tinha feito de distrato. Então, as soluções possíveis tinham que ser indicadas pelo próprio Ministério. E aí ele fez uma análise de 4 cenários. Um desses cenários era justamente o que dizia respeito à manutenção do contrato. Comparando com as outras possibilidades, relicitar o mesmo projeto, estudar um novo projeto, relicitar, ou mesmo deixar sem interligar, ele considerou que era mais vantajoso manter o contrato, porque dentre várias outras questões que ele apontava ali, isso representaria uma economia de 1,5 bilhão a 3 bilhões de reais em relação aos demais cenários, e ainda permitiria a implantação da infraestrutura no prazo de 36 meses, que era muito inferior ao prazo dos demais cenários, desculpe. Então, a gente percebe que, segundo o que foi dito pelo Ministério, manter o contrato era o que mais possibilitaria, de forma mais séria e eficiente, a viabilização da política, que é a interligação do sistema. Bom, então, para que essa convenção arbitral fosse firmada, como havia uma ação judicial em que a ANEEL nem era parte, né, era só a União, FUNAI e IBAMA, e tinha toda essa questão ambiental por trás, que dependia de um ato administrativo da FUNAI e do IBAMA, várias autoridades públicas, inclusive a própria Advocacia Geral da União, tiveram que participar desse processo, que foi um processo, como a doutora Elisa disse, encabeçado pela Advocacia Geral da União, que tem todos os méritos nesse sentido, né? Porque foi quem ficou intermediando ali toda a questão entre todas as entidades envolvidas, né? Até porque é o órgão que representa todas elas, juridicamente, né? Então, foi preciso que todas essas entidades públicas emitissem algum tipo de manifestação favorável ao uso da arbitragem nesse caso. Isso foi feito. E aí essa convenção arbitral foi firmada tendo União, FUNAI e IBAMA como intervenientes. E o que vai ser levado para essa arbitragem é só aquela parte controversa a respeito do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que representa aí uma diferença aproximada de CAPEX de R$1 bilhão. Uma vez que essa arbitragem aconteça, ela vai ser vinculante para a ANEEL e para a concessionária. E aí, vida que segue. E aqui eu já me encaminho para o encerramento. É importante mencionar também que, para que essa arbitragem aconteça, algumas condições precisavam ser realizadas. Uma vez que isso foi tudo estabelecido no termo de compromisso, com um acordo entre as partes. Todas as partes envolvidas concordaram com tudo que ficou estabelecido lá. Uma vez que fosse firmado o termo, a União, né, as entidades que faziam parte da ação ordinária e a concessionária deveriam pedir a suspensão daquela ação por 10 dias. E em até 180 dias, o IBAMA deveria emitir a licença de instalação, né, sem prejuízo das suas competências, né? Ele permaneceria com a discricionariedade de analisar se deveria ou não emitir a licença. Essa licença já foi emitida, né? E aí a concessionária já pode dar início às obras. Uma vez que a licença tenha sido emitida, aquelas mesmas entidades públicas que faziam parte da ação ordinária
junto com a concessionária, teriam que pleitear a extinção dessa ação no prazo de 10 dias. E em 60 dias, a TNE teria a faculdade de requerer perante a ANEEL um complemento, um pedido complementar daquele reequilíbrio, mas que não poderia aumentar aquele escopo, né, não poderia passar dos 396 milhões que ela havia pedido inicialmente e nem ser menor do que o valor que a ANEEL já tinha considerado devido. Nesse caso, se a TNE fizer isso, a ANEEL vai ter 120 dias para decidir, e aí só depois essa arbitragem vai poder ser requerida no âmbito da CCI. É importante destacar que o fato da gente estar levando esse conflito para arbitragem não afasta de maneira alguma nenhuma obrigação do contrato. Paralelamente, a concessionária permanece obrigada a dar cumprimento ao contrato e a continuar executando o contrato, porque só assim ela vai poder fazer a implantação da infraestrutura naqueles 36 meses esperados. Eram essas as considerações gerais que eu queria trazer aqui para vocês, mas eu fico à disposição se houver alguma outra dúvida sobre o tema. Obrigada, Bárbara. Desculpa. Obrigada, eu vou passar para o Caio de novo. Super, muito, muito interessante toda essa exposição. Eu estou realmente bastante impressionada, porque é muito detalhe, né? E você, especialista, conseguiu passar em tão pouco tempo, né? Tem algumas, está recebendo aqui 1000 palmas do público, realmente muito bom. Obrigada às duas, porque esclarece muito, né? Um caso tão complexo como esse, tão inovador. E a gente que estuda, e eu confesso que também estamos estudando o caso, a gente tinha dúvidas que nesses 15 minutinhos, 10 minutos, você trouxe muita claridade. Eu vou passar para o Caio, mas tem uma pergunta, o Caio vai passar para a Alice fazer, mas eu já vou até te deixar a pergunta para você pensar enquanto a Alice expõe, que é a questão, tem uma pergunta muito crucial, que é a questão se por não haver a cláusula arbitral, essa arbitragem toda não poderia ser questionada judicialmente. Mas antes, para você ficar avaliando, eu vou pedir para o Caio coordenar e passar aí para a Alice. Caio, desculpa eu ter interferido aí, mas eu não resisti a dar os parabéns. Não, de modo algum. Eu e você aqui terminamos a fala da Bárbara já querendo fazer vários comentários, né? Sem dúvida, assim, é inevitável, doutora Maria, reconhecer o trabalho que a ANEEL fez nesse caso, é espetacular, né? Assim, além da essencialidade do investimento, de ser nitidamente um interesse nacional, é um caso com inúmeras particularidades e complexidades, né? Então, assim, não foi, se fosse um caso simples, já seria complexo trazer uma legislação de outro segmento para cá. Imagina nesse caso específico aqui, envolvendo com todas as particularidades possíveis, né? Mas antes, Bárbara, da gente voltar para as perguntas, eu queria passar um pouco a palavra para a Alice que sempre faz uma comparação com o Brasil e legislação europeia, que pesquisa também direito à economia e regulação, né? E para fazer um paralelo para a gente, como é que em outros países, especialmente Portugal, Alice, como é que você vê a questão da arbitragem aí em Portugal? Obrigada, Caio. Eu fico até muito honrada de estar aqui junto com pessoas que entendem tanto do tema, né? Um tema que é um corte muito específico dentro do setor de energia, que é esse caso da arbitragem, e ouvir a doutora Elisa e a doutora Bárbara falar da experiência delas dentro da ANEEL com esse olhar, né, da arbitrabilidade é muito interessante. Eu já corri, anotei aqui na apresentação da doutora Bárbara a referência do livro dela, né, que foi a obra aí do seu mestrado. Achei muito interessante, vai ser muito útil para a gente em vários outros trabalhos. Eu queria começar, antes de falar um pouquinho aqui da minha experiência, né? Eu faço doutorado aqui em regulação dentro da Escola de Direito e Economia aqui da Universidade de Lisboa. Então, eu tenho a oportunidade de ter esse contato tanto com economistas quanto com juristas, e essa é uma dobradinha muito útil para a gente, né, na regulação do setor elétrico. Mas antes de falar um pouco de como é que esse tema da arbitragem no setor de energia aqui em Portugal está andando, como que é interessante, eu queria só comentar que na fala da doutora Elisa, ela falou algo muito importante, que foi que nesse caso específico, né, que está de relatoria dela, o interesse público estava diretamente ligado à continuidade da obra, né? E essa é uma fala muito importante que, por si só, ela carrega todo o resumo dessa ressignificação do interesse público, né? A gente passou por e eu dou aula de Direito Administrativo e Constitucional há muito tempo, e um dos grandes dilemas é explicar para os alunos o tanto que o princípio do interesse público foi ressignificado. Né? Ele foi ressignificado para que hoje ele também signifique eficiência, economicidade, que são valores e orientações, né, axiológicas diretamente ligadas à arbitragem. O Instituto da Arbitragem representa muito bem tanto essa preocupação com eficiência quanto com a economicidade,
que no fundo hoje são pressupostos do interesse público, né? Então, muito importante como é que, claro que isso vai variar caso a caso, né? Mas como que isso hoje em dia fala mais alto de uma forma muito tranquila, porque durante muito tempo não se falava, né? Passava-se por uma noção do interesse público arcaica, mais ligada à questão da supremacia do interesse público e pouco preocupado com a eficiência. Mas como que eu fico pouco preocupado com a eficiência em setores regulados? Se regulação, sobretudo, é uma preocupação com a eficiência, né? E aí eu achei muito interessante também que a doutora Bárbara, na exposição dela, também trouxe isso, né? O princípio da eficiência como inerente, né? E que, na verdade, não há que se falar, né? Numa regulação sem eficiência e sem economicidade. Pelo que eu estou vendo, na verdade, esse caso específico que vocês estão trazendo é um ótimo exemplo dessa evolução, né? E aí, só para ser bem concisa, mas trazer um pouquinho aqui da minha experiência, o que eu vejo é o seguinte: Portugal e Brasil têm um espelho em vários assuntos, né? Não seria diferente dentro da arbitragem, mas tem algumas peculiaridades também interessantes, né? Aqui no caso de Portugal, a relação entre regulador e mercado, ela é um pouco menos intensa e um pouco mais direcionada à questão das tarifas. Então, a maior parte dos conflitos que chegam para a arbitragem são de natureza privada. Eles são mais contratuais relativos ao consumo esse, que aqui já é totalmente de contratação livre, né? Então, aqui em Portugal, a gente teve menos que romper barreiras do que com relação ao Brasil para a aceitação da arbitragem no setor de energia, né? E aqui a nossa previsão legislativa específica no caso de arbitragem envolvendo os entes da administração pública existe desde 2002. Uma outra coisa que é um pouquinho diferente aqui em Portugal e que também justifica o aumento do desafio brasileiro, é que aqui em Portugal a gente tem o Tribunal da Concorrência, da Regulação e da Supervisão, que é um tribunal de competência especializado em concorrência e regulação, mais até em regulação do que concorrência hoje em dia, e faz com que a maioria dos conflitos, né, não vá para o judiciário direto, vá para esse Tribunal da Concorrência e da Regulação, e aí eu tenho menos ainda conflitos que chegam para esse cenário da arbitragem. Então, o que eu poderia dizer é que o cenário português de arbitragem no setor de energia se volta realmente mais para questões contratuais, muito de consumo, muito de questões societárias entre players, né? E muito, em sua maioria, também de questões de direito privado. E isso, por si só, traz uma diferença com a dificuldade do Brasil, né? Nós estamos falando em contratos de concessão de longo prazo, nós estamos falando de cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro que impactam toda uma sociedade. Então, realmente tem muitas diferenças e esse olhar tem que ser mesmo, né, diferente. E o que eu acho interessante a gente lembrar, e aí a doutora Bárbara falou muito bem, né, na exposição dela, é a gente categorizar, né? Quando eu estiver falando de direito privado ou quando eu estiver falando de um direito híbrido, os exemplos, por exemplo, que os conflitos de comercialização de energia atraem, né, que são mais de direito privado, e aí eu tenho, na verdade, toda uma especificidade que é da Convenção da Câmara Arbitral ligada à comercialização de energia, né? E sobra, por outro lado, uma controvérsia, e aí vai ser realmente caso a caso, né? Quando eu estiver diante desses interesses, por exemplo, ligados às concessões, né? Que é o que a gente está vendo agora. E é importante lembrar que o artigo 23A, né, da Lei de Concessões 8987 prevê a possibilidade de arbitragem, né, nos contratos de concessão, incluídos como uma possibilidade de resolução de conflitos, e que essa previsão, na verdade, confirma o entendimento atual de que a eficiência atrai essa forma de resolução de conflitos como uma possibilidade legal. Eu acho que confirma a legalidade dessa solução, desde que comprovado que, naquele caso, essa solução de conflitos vai proporcionar um atendimento ao interesse público, né? Que eu acho que essa continua sendo a grande questão, né? E, por fim, eu só queria fazer um comentário com relação aos editais dos leilões, os leilões começarem a prever o procedimento arbitral, né? Hoje em dia, o que eu posso dizer é o seguinte: aqui em Portugal também não tem a obrigatoriedade de constar a arbitragem, tá? Ela não é item essencial ou necessário do edital, mas a gente tem que parar de pensar em empecilhos para a sua realização futura, pelo contrário, né? Começar a pensar como uma das formas econômicas e eficientes de consecução do objeto contratual, né? E nesse caso, por exemplo, a gente pode até ter, à medida que a gente for começando a prever mais a possibilidade da arbitragem, nos casos de concessão, de geração, de transmissão, de distribuição, isso pode ter um impacto muito positivo no incentivo às melhores propostas, né, dos players, porque manda um sinal para os proponentes de que está sendo superado o receio da administração pública com relação àquela visão antiga do princípio do interesse público, né, e uma preocupação constante da regulação com a eficiência, né.
e, na verdade, passa o sinal de que é o seguinte, olha, litígios vão ser discutidos por árbitros técnicos especializados, dentro de uma duração razoável, obviamente, e isso vai significar, obviamente, uma preocupação com a limitação do risco assumido, com regras mais claras, né? Então, o que eu vejo é só questões positivas, e eu acho que tanto a doutora Elisa quanto a doutora Bárbara são mais do que grandes expoentes aí dessa evolução que o direito administrativo teve junto com o direito regulatório. Parabenizo as duas pelo trabalho, não é fácil falar de arbitragem em administração pública, arbitragem em regulador, né? Mas eu acho que é para isso que os temas têm que ser estudados, né? Para eles serem superados. Obrigada às duas pela grande aula. Obrigada, Alice, por esse comparativo aqui com Portugal. Sem sombra de dúvidas, a gente pode ter muita sinergia, né, e aprender com os dois países. Eu vou passar aqui pela brevidade do tempo, né? Eu vou passar por uma pergunta para a diretora Elisa sobre um ponto muito interessante, que como a gente está baseando aqui um pouco as discussões com base nessa deliberação da ANEEL, que a diretora Elisa pode trazer para a gente, né? Eu queria pegar um ponto, diretora Elisa, se você me permite, né? Ao longo do seu voto, que é bastante elucidativo e discorre muito sobre as questões, que a gente poderia falar horas aqui sobre todos os pontos que você levantou, né? Há uma ideia ali subjacente de vantajosidade, né? Vantajosidade quanto à manutenção do contrato, cuja análise técnica foi feita pelo Ministério, né? A vantajosidade da celeridade e tecnicidade da via arbitral, que é um ponto que a gente está batendo bastante aqui, né? E a própria fundamentação é a decisão constante do seu voto. Você poderia falar um pouco para a gente, então, sobre essas duas faces da vantajosidade que foram abordadas, por favor? Perfeito, obrigada pela pergunta, Caio. Excelente a pergunta, mesmo porque, quando eu comecei a estudar sobre arbitragem, a Bárbara me ensinou o seguinte: sem vantajosidade não faz sentido, né? Então, vantajosidade é um requisito fundamental para que a arbitragem siga. Mas antes da gente entrar mais no detalhe do que foi, porque de fato esse é um ponto, acho que um dos pontos mais relevantes na construção da possibilidade, né, de arbitragem que foi decidida pela ANEEL, acho que é bom a gente contextualizar a agência nessa análise de vantajosidade, né? A discussão quanto aos rumos, né, desse contrato de concessão da TNE, ele já vem muito tempo, como a gente já mencionou lá na ANEEL, né? E a agência ela atua ali na busca por uma solução desde quando a questão indígena começou a apresentar ali como aquele grande desafio, né, para a execução das obras. E aí, ainda em 2015, a ANEEL ela reconheceu as dificuldades relacionadas ali para o licenciamento e decidiu recomendar para o Ministério de Minas e Energia a extinção desse contrato de concessão, né, mediante um distrato, né? E a competência para extinguir esses contratos, ela é do poder concedente, não da ANEEL. Por isso que a ANEEL fez a recomendação ao Ministério. Mas o Ministério não aceitou essa recomendação de extinção contratual, né? E apontou que a melhor solução seria uma análise de reequilíbrio da concessão da TNE. E até por esse motivo que a ANEEL não foi incluída como parte numa ação ordinária que foi interposta pela TNE, né, que foi em face da União, do IBAMA e da FUNAI, né, e que teve como objetivo justamente essa rescisão judicial com indenização por perdas e danos. Então, por essa razão, a vantajosidade tanto técnica quanto econômica, né, da adoção desse procedimento arbitral, ela foi fundamentada nas análises que foram feitas pelo próprio Ministério de Minas e Energia, né? Enquanto a vantajosidade jurídica ela foi ancorada ali na autorização que foi dada pela própria Advocacia Geral da União. Então, do ponto de vista técnico, né, as análises do Ministério que apontaram ali que a integração do sistema de Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional, ela tem que trazer ali para o estado de Roraima todos aqueles benefícios já percebidos pelos outros estados, né? E com essa interligação, o fornecimento de energia, ele vai ocorrer ali, claro, que com uma maior confiabilidade, com maior qualidade, e sem aqueles riscos de desabastecimento. E, além disso, a integração de Roraima ao SIM, ela vai permitir ali o escoamento de geração excedente que acontecer para o Sistema Interligado Nacional, né? Então, considerando, inclusive, ali
as futuras usinas que estão em estudo na região, como a usina Bem Querer, né, que está localizada ali em Roraima, e também vai viabilizar ali intercâmbio de energia elétrica com países vizinhos, né, como Guiana, Suriname, Guiana Francesa. E no aspecto econômico, né, da vantajosidade econômica, os estudos, eles foram apresentados pelo Ministério, como eu mencionei, e eles indicam ali que essa interligação ela tem um potencial de redução de custos expressivos, né, da ordem de 36 milhões de reais por mês. É uma redução significativa, né? Então, foi apontado ali que a manutenção desse contrato com a TNE, ela seria, de fato, uma alternativa que traria ali os benefícios com menor tempo, né, e proporcionando também uma maior economia com o custo de geração. Né? E quanto ao aspecto jurídico, vou me atrever aqui a falar um pouquinho da vantajosidade, né, já que a Bárbara é a especialista aqui junto com a Alice, Maria João e Caio. Acho que a principal vantagem ali, e aí eu falo baseado no que estudamos durante o voto, a principal vantagem ela foi a extinção da ação ordinária, na visão da ANEEL, né? E que poderia resultar ali na extinção do contrato, inviabilizar a execução de obra, né? Também eventual indenização, né, pelas perdas e danos, né, em favor da TNE. Isso traria um custo para o consumidor, né, muito grande. E além disso, né, trazer a matéria para um foro especializado. Isso aí tende, na visão da instituição, da ANEEL, né, a aumentar ali as chances de preservação dessa concessão e a viabilidade também de implantar esse empreendimento que está alinhado aí ao interesse público e é o que a gente mais deseja, né, resolver que o problema seja solucionado. Acho que são esses os pontos, Caio, relacionados à vantajosidade. E a parte de vantajosidade jurídica, eu posso até passar a bola para mais profundidade para a Bárbara. Oi, Elida, obrigado por suas considerações. A próxima pergunta que eu vou fazer é exatamente para a Bárbara. E eu queria só pegar um ponto antes da sua fala, que é esse potencial da arbitragem, né, em termos de especialidade e celeridade, ele passa por essa escolha dos árbitros, né? Então, assim, é essencial que se faça uma escolha de árbitros que compreendem da essência e do mérito que está sendo discutido. A gente observa, e aqui eu ouso fazer um pouco uma crítica ao setor, que alguns agentes até acabam escolhendo processualistas, né, que até entendem do que é a lei da arbitragem, mas nunca do segmento em si, né, do que é energia, do que é transmissão, e por isso acabam tendo experiências ruins, né, assim, e na essência você perde o principal aspecto, que é poder fazer a escolha de árbitros que compreendem do mérito do que está sendo discutido. Mas assim, doutora Bárbara, se você puder falar um pouquinho para a gente em relação à arbitragem em si, como será a primeira vez que a ANEEL vai ser parte de uma, né, assim, efetivamente agora, alguns pontos não tão claros. Assim, se você puder falar um pouco para a gente, eu vou ser o mais sucinto possível. O primeiro é quanto à publicidade, né, porque a lei fala de se garantir a publicidade no procedimento arbitral. Então, como é que você concilia isso com o procedimento que está sendo implementado, né? Outro ponto é da governança. Os procedimentos de arbitragem são regidos pela oralidade, né? Então, tem um mecanismo de governança de assessoramento. O que a gente pode esperar desse ponto? E, por último, esse ponto que eu acabei abrindo aqui é a escolha do árbitro, né? No caso da ANEEL, especificamente, a diretoria fez uma emenda no voto que a diretoria Elisa acolheu, né, no seu voto, acerca da escolha do árbitro, né? Que primeiro vai ser feita uma escolha pela Procuradoria e depois isso vai ser ratificado né, no âmbito da própria decisão colegiada. O que a gente pode esperar desses pontos, doutora? Bom, em relação à publicidade, a lei diz que as arbitragens com a administração são públicas, né? Então, a nossa atuação vai ser no sentido de viabilizar a previsão legal. Mas eu posso informar que a AGU ela já tem uma portaria que cria e regulamenta um núcleo especializado em arbitragem. É um núcleo que cuida das arbitragens em que a União é parte, né? Não envolve as autarquias. Mas esse núcleo ele já tem boas práticas sendo exercidas. Então, existe uma portaria de credenciamento de câmeras,
Inclusive, a Câmara que nós escolhemos para arbitragem, no nosso caso, havia sido credenciada já pela AGU, e nessa portaria, ela torna obrigatório que as câmaras atendam os pedidos de publicidade, né? Aquilo que os árbitros considerarem que podem ser divulgado, as próprias câmaras, se houver algum pedido, devem fornecer. Já o núcleo de arbitragem, o que ele faz ele disponibiliza um link na própria página da AGU, e ele coloca ali as principais peças de todos os casos encerrados ou em curso. Então, se você entrar lá, você vai encontrar, por exemplo, o caso Libra, e grandes casos de arbitragem com a administração pública estão ali, as peças estão todas ali, qualquer pessoa pode só entrar e baixar. Então, eu acredito que a sistemática que a gente vai usar é muito similar, né? As partes vão ter a liberdade de se dirigir, enfim, quem tiver interesse, geralmente são pesquisadores, podem se dirigir às câmaras, e aquilo que a gente considerar que é público e que pode ser divulgado, a gente deve colocar ali num link para ficar mais fácil, né? Para que as pessoas não tenham que ficar pedindo via lá, para facilitar mesmo o acesso do público. Então, acho que a forma mais eficiente de fazer, a gente só tem um caso, né? Então, é simplesmente colocar um link ali para quem quiser, a partir do momento que essa arbitragem começar, né? Que ainda não começou, poder ter acesso a essas peças processuais e as decisões, enfim. Em relação à governança, assim, é uma preocupação porque é o nosso primeiro caso, né? Então, a gente precisa se organizar para ver como que a gente vai lidar com isso. Mas é uma questão interna, Caio, que tem muita relação com a nossa estratégia de defesa, né? Que, portanto, ela não vai ser discutida de forma pública, né? Ela não vai integrar uma reunião extraordinária ou uma ordinária. Então, vai ficar ali entre a diretoria e a procuradoria, porque a gente tem uma lei resguardando ali sigilo advogado, né, e representados, e tem toda essa questão da estratégia de defesa que a gente não pode divulgar antecipadamente. Aí eu queria aproveitar para falar sobre um ponto que a Alice mencionou, é que, assim, no setor de transmissão, né, a escolha do gestor público é pela jurisdição estatal. Isso impede que a arbitragem seja utilizada? Não, não impede, porque a gente tem uma lei que fala que os contratos podem ter tanto uma cláusula compromissória prévia, quanto um termo de compromisso arbitral posterior. A expressão termo de compromisso já indica que é um documento posterior à firma do contrato. Mesmo aqueles contratos que trazem cláusula arbitral, geralmente elas trazem ali algumas especificações que são extremamente necessárias, mas elas não entram em todas as especificidades. Então, quando surge o conflito, as partes ou firmam um termo de compromisso, ou elas vão tratar ali de algumas especificidades na ata de admissão da arbitragem. Então, assim, foi exatamente o que aconteceu nesse caso da Transnorte Energia. Nós fizemos um termo de compromisso. Mas, assim, abrir o uso da arbitragem em novos leilões, particularmente eu entendo que isso não é impossível, né? Mas não é uma coisa assim, a arbitragem é muito boa, vamos colocar em todos os editais. Eu acho que não pode ser assim. Eu fiz um estudo sobre que tipos de controvérsias que são judicializadas nesse segmento. E se você for ver ali a quantidade de processos judicializados, enfim, a gente precisaria ver quais assuntos realmente justificaria o uso da arbitragem. Porque a arbitragem é cara. Por mais que a gente tenha árbitros especializados, né, no setor, nós vamos escolher árbitros especialistas naquela matéria que a gente está discutindo, provavelmente, a arbitragem é muito cara. Então, existem questões que já são repetidamente discutidas no judiciário. E aí justificaria eu transferir essa discussão de comercialização, ali, de comercial, né, no segmento de transmissão para arbitragem. Então, para isso, né, como a gente já tem um modelo de matriz de risco muito bem definido nesses contratos, e o maior risco é o de construção. Então, acho que só faria sentido alguma coisa vinculada ali aos atrasos na implantação das obras, né? A gente poderia, talvez,
pensar se faz sentido usar os dispute boards. Alguém fez uma pergunta aqui, né? Que é um conselho que as partes decidem eleger, né? Geralmente é formado por engenheiros, que acompanha a obra. E aí, todas aquelas questões que vão surgindo ao longo da obra, o board já vai decidindo pontualmente, aquela decisão é temporariamente vinculante, e aí, quando a obra tiver início, as partes podem judicializar ou levar para a arbitragem, o que foi discutido no board. Só que eu precisaria pensar, faz sentido ter um board no segmento de transmissão? Porque é um contrato cuja matriz prevê que o risco de construção já é todo do investidor. Então, assim, eu entendo o uso do board, é muito legal, é uma prática muito comum na construção civil, né? Mas para que eu consiga inserir essas práticas que são boas nos contratos de transmissão, eu precisaria me utilizar de outras questões exigidas na lei, como análise de impacto regulatório, um estudo mais aprofundado se faz sentido ou não faz sentido, porque a arbitragem também não é uma panaceia, e ela é um instrumento caro. Então, às vezes, já tem uma coisa que está funcionando muito bem ali no judiciário mesmo, né? Porque o judiciário dá liminares, enfim, e elas perduram aí por uma eternidade e as coisas ficam assim, por um bom tempo, né? Então, aí isso precisaria de um estudo mais aprofundado. Eu sei que a arbitragem é boa, e eu sei que ela já é muito comum em outros setores, mas no petróleo, por exemplo, ela já vem desde há muito tempo prevista na lei do petróleo, desde a primeira rodada, né? Então, são segmentos de infraestrutura diferentes, com especificidades diferentes. A arbitragem é, sim, muito boa e ela pode, sim, ser adotada no setor, no futuro. Mas, por enquanto, vou precisar necessariamente dessa análise das vantagens da submissão dessa proposta. Então, não é todo mundo que vier pedir, né, que a ANEEL vai aceitar, até porque tem um custo, né? Então, tudo que o gestor público faz, ele precisa motivar. Então, assim, sim, a gente tem que deixar as portas abertas, né? É um instrumento que a lei possibilita, mas nós temos todas essas questões de responsabilização, de uma atuação responsável, motivada, uma análise de custo-benefício, e aí analisando ali, né, todas as questões judicializadas, talvez nem sempre faça sentido usar a arbitragem dentro dessa ideia de custo-benefício. Vai depender dessa comprovação do princípio de eficiência naquele caso, né? Se vai estar atendido, né? Se vai conseguir atender. É uma análise muito casuística. Eu acho que, inclusive, para inserir isso nos editais de leilões, a gente precisa ter uma decisão mais consciente, e não simplesmente porque a lei permite, entendeu? Então, talvez isso não reduza o preço Talvez não seja o caso de ter mais eficiência pela opção arbitral, né? Entendi. A gente vai buscando aqui o nosso debate um pouco, se sincere logo no edital, que eu também precisaria pensar, e você trouxe alguns argumentos, você meio que acaba já colocando como a via opcional, sendo que, no fundo, você precisa realmente concretizar o interesse público mesmo atendido no caso a caso, né? Não sei, eu sei que a doutora Elisa tem pouquíssimo tempo, não sei se você quer fazer mais algum comentário, Elisa. Eu acho que até sobre esse tema que a gente está falando agora, a Bárbara ela foi muito precisa, né? Assim, acho que o que eu posso dizer em relação a isso é que a decisão por esse procedimento arbitral específico, né, da TNL foi, sem sombra de dúvidas, ali decorrente da peculiaridade do caso, né? Acho que pesou muito o fato ali da interligação do estado de Roraima ter sido reconhecida como de cunho estratégico e de interesse de defesa nacional, né? Além disso, também o próprio envolvimento da Advocacia Geral da União, do Ministério de Minas e Energia, nessa definição do compromisso arbitral, né? Eu acho que isso foi determinante para a aprovação desse caminho dentro da agência. Mas, de todo modo, assim, complementando o que a Bárbara disse, acredito que ainda é cedo para a gente dizer se a arbitragem ela vai fazer parte ou não do nosso cotidiano ali, né? O procedimento ainda é algo muito novo para a gente precisa primeiro passar por essa experiência para a gente começar a entender ali os contornos, né? E como que a gente pode inserir isso de uma maneira eficiente, né, na regulação do setor elétrico. É um instrumento super interessante que a gente não pode simplesmente abrir mão, mas a gente tem que ter muita consciência quando utilizá-lo, né? Acho que essa é a minha consideração em relação a essa discussão final aqui. Só para complementar, doutora Maria, assim, os editais, eles são resultado de uma prática dialética,
né? Então, eles são publicados e as pessoas podem contribuir, né? Então, assim, ele é resultado de um processo longo de aprendizado que vai sendo aprimorado ao longo do tempo. Então, tanto a arbitragem quanto cláusulas de mediação ou de uso de boards são questões que podem ou não, né, serem incluídas nessa discussão pública, né, que é colocada ali para a sociedade, após um processo de aprendizado também, né? Então, como a doutora Elisa falou, assim, é uma experiência muito nova, eu acho que a agência precisa sentir como isso vai ser, né, e saber ali onde ela está pisando, como vai ser, porque realmente ela não tem a mesma experiência no assunto que a ANP tem, por exemplo, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração e vendo aí o que vai acontecer, né? Só o futuro vai dizer como é que, no final das contas, essa questão vai ser inserida ou não aí nas práticas regulatórias da agência. Obrigada. Olha, eu estou super satisfeita porque foi um evento muito técnico, eu fiquei com muita pena da gente não ter mais tempo e já deixo aqui o convite para as duas para uma mesa especial que eu vou organizar no EVEX, já vou ficar em cima e para doutora Bárbara, preciso de uma aula dessas nos meus cursos, que é uma matéria super nova, a gente tem que ter. Eu já aqui fazendo, né, minha propaganda e pegando jogo pessoal ótimo para os meus cursos. Nos convide que iremos com o maior prazer. Nossa, é um tema assim, riquíssimo. Eu vou fazer aqui algumas considerações. Apareceram várias questões no chat aqui que eu faço questão de caminhar para vocês, porque eu acho que faz parte mesmo desse aprendizado. Foram questões técnicas, assim, além dos imensos parabéns. Eu vou também aqui abordar um pouquinho a questão que apareceu aqui no Q&A da Fernanda, vou me aventurar a dizer sobre a questão da inexistência ou não da cláusula. Eu acho que tudo passa muito da cláusula arbitral e da possibilidade de questionamento no judiciário, acho que tudo passa muito por tudo que foi colocado aqui, pela comprovação do que é indisponível, no fundo, é o interesse público, não o meio que você atinge o interesse público. Então, uma vez que você consegue concretizar e trazer concretude para esse interesse público, que não seja só o interesse público vago, você consegue ter a comprovação de que é necessário. Então, quando a doutora Elisa fala da vantajosidade econômica, isso é concretizar o interesse público, no caso específico, e que passa por um... Eu agregaria, imbuída de onde a gente acabou de voltar, no caso específico, da vantagem climática, na questão do diesel, na questão de inserir essa região ao SIM, na questão da eficiência energética, da gente conseguir escoar, do equilíbrio energético. Então, como a gente acabou de voltar da COP, eu vivo defendendo que a gente tem que incluir a mudança climática nas nossas análises de risco, seja como vantagem, seja como problema, estaria aí mais uma coisa para analisar. Com relação a inserir essas disputas, os boards e essas questões nos editais, eu diria que, de fato, é um aprendizado, mas um aprendizado que merece, sim, um olhar e que talvez merecesse, sim, uma perspectiva de ter isso, sim, nos editais, ainda que condicionado a comprovação concreta do interesse público, porque tem que se garantir. O judiciário está, sim, acostumado a decidir muita coisa, tem uma matriz de risco já desenvolvida, concordo também, mas sempre fica a discussão do risco extraordinário, aquele que matriz nenhuma de risco consegue definir, que no caso isso se trata de um risco um pouco extraordinário. E aqui também essa decisão é inovadora por preservar também essa inclusividade aí da análise da questão indígena, né, que não deixou de ser também abordada e considerada em todo o processo. Então, eu notei tantos pontos que eu já estou assim, não dá, seria outro evento. Eu vou terminar, que eu sei que vocês têm a agenda, agradeço até pelo tempo extra que ficaram com a gente aqui, agradeço mais uma vez, Caio, pela organização, a Alice pelas suas considerações, que já falei com ela que vai ter que escrever sobre Portugal e Brasil, eu não vou deixar escapar no artigo, e agradecer a todo mundo que nos assistiu aqui, que eu acho que ficou bem satisfeito. E encaminho, vou perguntar também se a doutora Bárbara poderia disponibilizar o material que foi apresentado, que foi solicitado aqui. Agradecer imensamente a colaboração, participação de todos que estão aqui com a gente. Muito obrigada. Ô, Maria, vai lá, Caio. Eu queria só fazer um comentário antes. Quase que eu recuei de vir para esse evento, embora tenha organizado, porque foi lindo ver mulheres tão importantes para o setor, com tão conhecimento técnico aqui nesse painel. Então, assim, é uma honra estar aqui entre vocês, tá?
E que bom que a gente hoje consegue ver muito mais mulheres falando do que homens, né? E Olha, também obrigado por uma terem luta, compartilhado Caio. conhecimento. Tem sido uma luta, mas ultimamente eu tenho dito que estou quase pondo uma cota para homem nesse nosso setor, porque a gente realmente está arrasando, mas é resultado de muita luta, não caiu do céu não, viu, Caio? Uma questão E prática... Maria, assim, desculpa, Bárbara, só para fazer também, aproveitar só um gancho final, refazer a divulgação do livro que a doutora Bárbara participou, né, além da tese dela, mas o Manual de Direito de Energia Elétrica, junto com o doutor Luiz Eduardo, que está aqui assistindo a gente também, procurador da ANEEL, e outros doutrinadores do setor. Parabéns a todas pelo debate de alto nível. Só uma questão de cunho prático, eu mando para o Caio o material e vocês divulgam? Sim, pode ser, tá ótimo. E o livro vai ser divulgado também nos nossos cursos, já incluso na bibliografia. Obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos, gente. Um bom dia de trabalho. Obrigada, bom dia. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.